inconformados. Esse tema traz a ideia de que não somente os jovens, mas todos os cristãos, eles devem estar constantemente inconformados com o tipo de relacionamento. Então, nós vimos na primeira mensagem que o relacionamento com Deus, ele deve ser moldado desde que haja uma conversão genuína, onde houve a transformação da sua mente, e uma vez que a sua mente foi transformada, agora você presta um culto, sacrifício vivo a Deus. Depois tivemos uma segunda mensagem, onde nos desafiava a ver os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento conosco. E nós fomos desafiados a percebermos que até os dons que o Senhor nos deu devem ser usados com moderação, com equilíbrio e com um propósito: edificar a igreja. Nunca com altivez ou soberba, mas também nunca se minimizando. Ó Deus, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Acredite, uma vez que você foi convertido a Cristo, Ele quer usar você para a expansão do reino, para a edificação da igreja e para a glória do nome dEle. E hoje, meus queridos, aí sim, nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com a igreja. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, o texto é longo e eu vou já fazer a leitura, mas eu queria fazer uma introdução pensando um pouco sobre o espírito da nossa época. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão obcecadas pela técnica, pela a tecnologia, pelas coisas que podem fazer em meu lugar. E isso não é ruim. Mas essa obsessão, esse desejo, ela se torna um ídolo na vida das pessoas. Jacques Ellul, acho que a expressão correta é essa, um filósofo francês, ele produziu muito na década de 40, e se alguém pensa em estudar alguma coisa sobre tecnologia, tem que passar por ele. E eu gosto de uma frase que ele dizia o seguinte, que submete todos os valores à eficiência. O ser humano hoje se submete todo e qualquer valor que você possa imaginar à eficiência, à técnica. E aí, nós hoje podemos perceber isso, que todos nós, eu me incluo nisso também, assumo aqui minha culpa, minha tão grande culpa, a busca, por exemplo, de aplicativos que desenvolvem um plano de exercício para você, baseado no seu interesse, no seu peso, na altura, na sua idade, no seu gênero. Ou seja, eu estou completamente submisso a um aplicativo. É ele que manda. Eu só tenho que seguir. Se você for buscar, você pode encontrar aplicativo que vai ajudar você a organizar a sua casa. Pensou? Você não tem mais autonomia de dizer, não, eu quero isso aqui. Não, eu vou buscar um aplicativo que me diga exatamente onde essa mesa fica. E essa mesa tem que ter 1,20 m, porque se ela tiver 1,40 m, está fora de proporções. Todas as áreas estão sujeitas ao domínio dos métodos. Todas. Tudo é métrica. Tudo é possível ser quantificado. A pergunta que nós fazemos é: será que os membros da igreja do Senhor também não estão influenciados por essa ditadura da eficiência? Será que eu preciso estar produzindo alguma coisa para sentir-se que eu sou útil no reino? E se eu preciso produzir, o que é que eu devo produzir? Então, queridos, eu quero agora que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. E eu quero ler do versículo 9 até o versículo 16.
Uma outra divisão desse texto, ela é bem simples assim. Do versículo 1 até o versículo 9, tudo roda ao redor das misericórdias de Deus. Esse texto que eu vou ler agora, do 9 até o 16, mas poderia até o 21, gira em torno de uma palavra também, amor. Então vamos lá. A palavra de Deus para nós diz: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo, ou a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aquele que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Versículo 17. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Eu ia ler até o 16, mas a leitura estava tão boa que eu continuei, irmãos. Versículo 20. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Oremos ao Senhor. Ó Deus santo e eterno, Deus de amor, Deus de graça e Deus de misericórdia. Podemos chamá-lo de Pai porque experimentamos, Senhor, essa graça, essa misericórdia. E nós cremos pelo poder do Espírito, não por nossa capacidade, colocar em prática cada um desses itens descritos aqui pelo teu servo, o apóstolo Paulo. Nosso pedido nessa noite é que o Senhor aplique essas verdades em nossos corações e nos habilite a praticar diariamente. Nós oramos assim, no nome de Jesus, a quem servimos. Amém. Queridos, o versículo 9 começa com uma palavra muito conhecida, amor. E é uma das palavras dificílimas de serem hoje interpretadas, porque dentro da nossa concepção ocidental, contemporânea, amor é um tipo de sentimento, é um tipo de coisa assim que para muitas pessoas talvez caracterizasse o amor como algo muito grande, como uma sensação boa que você teve. Mas para a leitura bíblica, amor é exatamente isso. Fazer algo. Praticar algo. Nunca é um amor tipo só de palavras. Nunca é tipo amor assim, quando o pastor Júlio está assim, muito inspirado, ele chega para a irmã Aurélia e diz: Love of my life, you love. Então não é esse amor. O amor que está descrito aqui nas Escrituras é um amor que age. Erich Fromm foi um psicólogo muito interessante. Ele tem um livro chamado A Arte de Amar. Ele diz que amar você aprende. Da mesma forma que você aprende a tocar um teclado, uma guitarra, você aprende a amar. Só que, para você aprender a amar, é impreterível que você exercite, que você faça. Por isso que é tão difícil, mas é tão gostoso. Então,
Poderíamos aqui, talvez, citar Camões, né? O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É o contentamento descontente. É a dor que desatina sem dor. É bonito, é belo, é poético, mas o amor bíblico é prático. Você tem que praticar, você tem que fazer. Então, tudo que foi descrito aqui, meus irmãos... pronto, eu gosto muito do que um estudioso, um grande pregador do século XX, apesar de ter morrido no século XXI, o John Stott, ele diz assim, que aqui nós temos 12 ingredientes para a receita do amor. Então imagine aí, Theo, um bolo chamado amor, só que para fazer esse bolo, tenha os ingredientes, que a gente vai falar agora deles aqui. E eu vou passar rapidinho por eles, são muitos, e como a carta aos Romanos, alguma coisa que vocês precisam saber. Paulo não plantou essa igreja, ele não começou, mas pela autoridade apostólica que ele tinha, ele escreveu essa carta e o intuito da escrita era pedir apoio financeiro para que ele pudesse fazer missões até a Espanha. Nós não sabemos se Paulo foi até a Espanha, mas era esse o intuito. E ele divide a carta do capítulo 1 até o capítulo 11, é muita doutrina, é a explicação por que os gentios são aceitos por Deus na mesma dimensão que os judeus. E aí você tem Roma, a maior cidade do império, uma igreja agora crescente com esse público, judeu e gentil. Quem era o gentil? É quem não era judeu. O mundo sempre foi polarizado, mas o povo fala hoje, não, hoje a política está muito polarizada, não sei o que está polarizado, o mundo sempre foi. Judeu e gentios, romanos e bárbaros, era assim. Então, como conviver numa igreja dessa? Onde havia judeus que eram convertidos, judeus de fala grega, é claro, com gentios. A moçada que não tinha nem noção de quem era o Deus de Israel, que não conhecia os 10 mandamentos. Aí Paulo vai agora, depois de falar a doutrina, depois de constatar que os gentios são aceitos por Deus na mesma dimensão que é o judeu, o religioso, você precisa ser convertido a Cristo Jesus para ser aceito por Deus. Aí ele escreve isso. Aí a gente começa a entender por que ele colocou algumas coisas aqui que para nós hoje são tão óbvias. Então vamos lá. 12 ingredientes. Vou citar alguns e talvez comentar. Versículo 9. No versículo 9 nós temos 2 ingredientes. Diz: o amor deve ser sincero. A palavra aqui é a ideia de que não deve ser hipócrita. E nós estamos acostumados com um teatro hoje, de novela, né? Mas o teatro grego era diferente. A pessoa botava máscara. Então ia fazer uma cena de tristeza, ele botava uma máscara triste. Ele podia estar rindo por dentro, mas a máscara era tristeza. Então o hipócrita é aquele que aparenta ser algo que ele não é. O amor, ele deve ser sincero. Não pode ser fingido. Não pode ser falso. Você conhece alguém que é super educado assim, mas só com os de fora? Em casa a língua é deste tamanho. Quando morrer, o caixão tem que ter 2 andares, um para o corpo e o outro para a língua. Que trata mal os de casa, mas fora é. As 5 palavrinhas mágicas, bom dia, boa noite, com licença. O amor deve ser sincero. Segundo, ainda no versículo 9. Cadê o meu versículo 9? Odeiem o que é mal e apeguem-se o que é bom. O segundo ingrediente, segundo John Stott, é discernimento. Odeiem o que é mal. Gente, isso é interessante porque é muito comum o amor distorcer a nossa visão. E temos que tomar cuidado para a gente não se tornar
um passapanista para aqueles que a gente ama. O mal e o que é errado deve ser evitado tanto para quem você não ama quanto para quem você ama. Mas quando a gente ama, tem gente hoje que até dá desculpa os pecados dos filhos. O menino está na adolescência, está daquele preço, aí quando a gente vai falar, não, está naquela fase, né, pastor? O senhor sabe? Não sei. Essa fase tem permissão para pecar? Essa fase tem permissão para viver? Não, gente. Odeiem o que é mal e apeguem-se o que é bom. É o que Paulo está dizendo. Desobedecer é ruim, minha gente. Não dá para você ficar passando pano para quem é ruim. Pronto, vai chegar um momento bom, política. E aí quando você gosta daquele candidato, você passa pano para ele. Cara cheio de mazela, cheio de tristeza, mas não. Como é que o pessoal diz? Ele rouba, mas faz. Oh, vantagem, minha gente. Versículo 10. Temos também mais 2 ingredientes. Versículo 10, versículo 10, versículo 10, está aqui. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Então, para o John Stott, o terceiro ingrediente é afeição. E é interessante porque Paulo usa 2 palavras gregas aqui. A primeira delas é filóstorgos. E aí, por que eu digo isso? É porque quem é mãe aqui, e o pai teve mais medo do que a mãe, quando o menino não mama, tem que comprar um leite chamado estogênio, né? Pois é, estogênio vem dessa palavra aqui, que é o amor de um pai para um filho, de uma mãe para um filho. Quando o menino nasce e o menino não mama, o pai fica muito triste, porque normalmente é muito caro esse leite. Então, Paulo usa 2 palavras para falar sobre o amor do pai para o filho e também a outra é mais comum, né? Filadélfia, que é o amor entre irmãos. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? É que o amor que nós temos aqui na igrejinha de Jesus é o amor de família. Amor familiar. Por isso nós chamamos de irmão. Irmão, eu gostava do pastor Exaltino que ele dizia que irmão não é um título... eu esqueci a expressão. Como aquele título Sir, né, na Inglaterra. Não é. Realmente vivemos como irmãos. Aí hoje o pessoal, não, é formal demais você cumprimentar um irmão na rua, dizer, olá, irmã Ju! Não, queridos, nosso relacionamento é de irmão. E sabe, não sei na família de vocês, mas na minha tem umas pessoas assim que... Difícil, minha gente. Difícil. Pense numa família que veio cheia de nó pelas costas. Mas assim, a gente conversa, a gente até discorda, mas eu não deixo de ser irmão dele. Não deixo. Eu quero mostrar para vocês que atualmente está muito frágil esse relacionamento de irmãos. Por quê? Porque a gente toma pelo lado pessoal. Qualquer discussãozinha, você fecha a cara, menino. Cara, acabou-se. Não pode ser pelo lado pessoal, gente. O amor tem que conduzir também nos momentos difíceis, de conflitos. Ainda no versículo 10, ele fala de um outro ingrediente. Versículo 10. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Honra significa algo muito valioso. Então a ideia é você colocar o outro sempre em primeiro lugar. Então aquele pastor que vocês já conhecem, ele diz o quê? Que eu sou o terceiro. Primeiro Deus, depois o próximo, eu sou o terceiro. Aí assim, sonde o seu coração. Será que na prática eu tenho sido o terceiro? Tem que dar a prioridade para os irmãos. Quinto ingrediente, versículo 11. Nunca lhes falte o zelo
Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O estudioso chama esse quinto ingrediente de entusiasmo. Gente, o zelo ele só é válido quando de fato ele é feito de coração. Agora nós estamos vendo um tipo de zelo na igreja que é um zelo assim estéril, que não produz fervor. Veja que Paulo diz assim, vou repetir o versículo 11 para vocês entenderem. Nunca lhe falte o zelo, o cuidado com as coisas do Senhor. Nunca. Mas sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Ou seja, sirvam ao Senhor com zelo, com esmero, com cuidado, com dedicação, mas fervorosamente. O que a gente vê? A moçada que normalmente tem zelo, ele se desgasta tanto no zelo que ele não tem fervor na adoração. Festa de aniversário da igreja, minha gente, era um negócio difícil. Graças a Deus que aqui a gente não tem isso. A moçada trabalhando, pega a cadeira, pega som, pega não sei o quê, aí junta, traz não sei o quê, coloca não sei o que ali, não sei o quê, bota mais um painel ali, bota não sei o quê. À noite era todo mundo com as caras feias, assim, chateada porque o cartaz ficou torto. O som desafinou. Não sei. Minha gente, não é isso. Fazemos com zelo, planejamos, damos o melhor que nós pudermos, com certeza. Mas isso não pode substituir a nossa adoração. A nossa adoração fervorosa. Fervorosa. A ideia é realmente de ferver. Que a gente critica quando o irmão dá uma aleluia mais alto. Aí não pode ser assim. Então, o quinto, zelo. Sexto, versículo 12. Eita, que isso aqui é uma bênção, esse ingrediente aqui, rapaz. Vamos lá. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Precisava de uns 3 dias para falar sobre esse versículo aqui, meus irmãos. 3 coisas que eu falo por mim, creio que pela minha força eu não consigo. E toda vez que eu leio esse texto, eu percebo quanto que eu sou fraco, quanto que eu preciso do Senhor. Olhe, 3 coisas dificílimas. Alegrem-se na esperança. Essa expectativa viva de que Jesus está voltando, de que o sofrimento presente é incomparável com as coisas que virão no futuro. Pacientes na tribulação. Conversa, a gente quer que acabe logo, que passe logo. Por quê? Porque a gente lê as histórias da Bíblia, aí em 5 minutos a gente lê 3 capítulos, a gente acha que foi assim. Nos personagens. Ana aqui, orando, tal. Pensa que foi meia hora passou. Não, gente. É fácil? É não. Mas é bíblico. Pacientes na tribulação. E perseverem na oração. O recurso talvez mais poderoso que nós temos. E disponível a todos os cristãos. Talvez seja o mais ignorado. Perseverar, continuar, permanecer, não desistir. Eu continuo crendo. Eu continuo crendo. 7º ingrediente. Versículo 13. Versículo 13 tem 2 ingredientes muito importantes aqui. O primeiro deles, versículo 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Então vamos lá. Primeira delas, o 7º, não é? Ingrediente é a generosidade. Compartilhar aquilo que você tem com os outros. De forma generosa. E aí tem um detalhe. É muito bom e até não tem muita dificuldade quando você compartilha algo que você tem com abundância. Sei lá, só uma ideia. Alguém lhe pede 1 quilo de arroz, mas você abre o seu armário, lá tem 50 quilos de arroz. Aí você tira. Difícil é quando você só tem 1 quilo também. Aí você divide no meio. Então, de forma generosa, é o que Paulo nos ensina. Valeu!
Vou administrando aqui devagarzinho a água. Sétimo elemento, generosidade. E outro muito difícil também, no versículo 13. Pratiquem a hospitalidade. Gente, numa época onde os pregadores precisavam sair, apesar do mundo romano ser um mundo diferente, onde as estradas foram construídas, mas eram lugares perigosos. E as hospedagens que existiam ainda eram muito precárias. Então, receber um irmão na sua casa era um grande privilégio. E deveria fazer isso. Agora, essa pegada aqui da hospitalidade no mundo moderno e urbano que nós estamos, no interior você vê isso com certa facilidade. Você consegue pessoas que lhe abrigam. Eu já fiquei em muitos lugares, mas na área urbana tá difícil, porque a moçada não quer mais receber você nem para tomar um café na sua casa. Imagine praticar hospitalidade. Sabe por quê? Dá trabalho. É muito melhor ir no shopping. Chega lá, cada um paga o seu, vamos embora. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, até a próxima. Em casa você vai ter que comprar o pão, fazer o café, limpar a mesa. É antes, durante e depois trabalho, minha gente. Mas praticar a hospitalidade é bíblico. Imagine chegar alguém vai passar 3 dias, uma semana na sua casa. Eu gosto muito do filósofo que ele dizia que visita era como peixe. Depois de 3 dias começa a feder. Então, a minha regra é 3 dias. Quando eu vou para a casa de alguém, 3 dias, e a gente percebe que no terceiro dia o odor já é diferente. Mas, gente, Paulo está sendo o mais prático possível. Imagine um judeu agora receber um gentil convertido em casa. Vocês têm noção da dimensão que era essa dificuldade? Mas era isso. Por isso que Paulo está sendo bem prático. Hospitalidade. Próximo ingrediente, versículo 14. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Paulo chega a ser redundante e repetitivo para que a pessoa entenda que ele está dizendo: abençoe. O Império Romano, gente, nesse período aqui, ainda não tinha começado a perseguição contra a igreja, mas já havia muita hostilidade contra os cristãos. Ele diz: olha, abençoe. E o mínimo que a gente pode fazer é abençoar o próximo com uma oração, com um desejo do coração. Não pode ser no automático, quando a gente diz Deus te abençoe. Não pode, gente. Tem que ser realmente do coração, que Deus te abençoe. E não amaldiçoe. Mas quem aqui no trânsito nunca amaldiçoou? Olha, o filho da beba desse. Esse daqui saiu foi para atrapalhar o mundo. Abençoe. Paulo está sendo prático demais aqui, minha gente. Versículo 15. 10º ingrediente. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. É você ser empático. Aliás, ser simpático com a alegria e com a dor do seu irmão. E nós temos aqui um problema. E o Instagram está aí mostrando. Tem crente desativando o Instagram porque sente inveja da vida do outro. Não se alegra quando o irmão bota lá que passou no vestibular, conseguiu um emprego, foi promovido, inveja. Não se alegra. O que é que pergunta? Por que eu? Por que não eu, Deus? Porque essa pessoa... Deus, eu sou fiel, não falta um culto, eu dou meu dízimo, eu até ajudo o pastor de vez em quando. Eu mereço! E aí isso não tem nada de bíblico, muito menos de cristão. Isso é extremamente humano, gente. Agora, desativar o Instagram não é a solução. Porque o problema não está no Instagram, está no seu coração. Você tem que tratar o seu coração. Chorar com os que choram. Ah, gente, tem dias que são difíceis. É difícil, porque tem situação que a gente não pode fazer nada, somente chorar.
O que você vai dizer para alguém que está de luto? Ah, foi a vontade de Deus. Deus bom esse seu, né? Levou, me deixou sozinho. Não tem, gente. É chorar, é dar um abraço, é dizer, olha, estou aqui. Não dá para consolar o que não tem consolo. Décimo primeiro ingrediente, minha gente. Vamos lá. Versículo 16. Versículo 16 tem 2 ingredientes. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. É difícil isso aqui. Bem difícil. Mas o motivo pelo qual eu entendo Paulo colocou isso bem aqui é porque estava tratando de 2 povos diferentes: gentios e judeus. Paulo não está dizendo assim, vocês são robozinhos agora. A partir de hoje, se converteu, se tornou um clone de Jesus. Não, não é isso. Ele sabia dos desafios que eram. E o grande desafio é esse, minha gente. Temos uma mentalidade de Cristo Jesus. Não brigar por pouca coisa, minha gente. Olha, às vezes nós somos tão diferentes e nós estamos em graus de maturidade diferentes também. E é incrível, eu já vi várias vezes crentes de um tempão já de crente já de uns dias, se trocando com uma criança, porque a criança está chorando, está não sei o quê. Birrando, brigando por pouca coisa. Não dá, gente. Não estou dizendo isso para tolerar a bagunça. Ah, o pastor quer a bagunça. Não, não é isso. Mas você se trocar, você é o maduro da relação aqui. Eduque a criança, eduque o adolescente. Coitado dos meus filhos. Os meus filhos sofreram demais, minha gente. Ah, o filho do pastor aí. É como se, pronto, o filho do pastor é um negócio assim. É um semi-santo. Já nasce. E olha que nasceram numa fase boa. Não pegaram a época de Neemias, que os diáconos eram vigilantes 24 horas, menino. Harmonia, gente. Paulo está falando de harmonia. Ter a mesma atitude, nós estarmos harmônicos. E eu gosto muito da ilustração da orquestra sinfônica, ou seja, vários instrumentos tocados de forma diferente, mas afinados numa só sintonia. E a nossa sintonia é Cristo Jesus, através das Escrituras. Último ingrediente. A parte B do versículo 16. Não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E a ideia aqui é que você não seja um esnobe. Por quê? O esnobe, ele é seletivo. Ele é muito levado pelo status social do outro. Eu só me reúno com pessoas do meu naipe. Estou procurando uma igreja para me congregar, mas tem que ser alguém do meu nível. Não existe isso na igreja do Senhor. Não existe. Então não sejam orgulhosos. E a NVI traduz bem quando diz assim, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios nos próprios olhos. Muito bem, queridos. Então aqui nós temos, segundo o Dr. John Stott, 12 ingredientes para a receita do amor, a prática do amor. E como lições práticas, eu também vou usar um outro estudioso, também já falecido, o Dr. Timothy Keller. Ele coloca o seguinte, ele divide esse texto em 4 lições para nós. E a primeira delas, ele diz o seguinte, que nosso relacionamento na igreja, ele é regido pelo amor que compromete-se com afinco, com constância. Nosso amor tem um compromisso. Ele não é substituído ou trocado por qualquer circunstância. Eu tenho um compromisso com vocês, meus irmãos. É isso que o Dr. Tim Keller quer dizer.
Os nossos relacionamentos familiares, eles são essenciais para o nosso crescimento na sociedade. Da mesma forma são os relacionamentos na igreja. Eles são indispensáveis para o crescimento espiritual. Nós temos pontos cegos, meus irmãos. E a igreja, ela é terapêutica quando, com amor, o irmão, no processo de discipulado, aponta: ó, irmão, você está vacilando bem aqui. Tem uns que são mais gentios, né, irmão? Isso não é cor de crente, não. É a mesma coisa. Então, é regido pelo amor que compromete-se com afinco, com constância. Segunda lição. Nosso relacionamento com a igreja é regido pelo amor que coloca os outros em primeiro lugar. Difícil isso, né? Colocar o outro em primeiro lugar. Dar prioridade ao outro. Realmente você exercitar a gentileza, você exercitar diariamente algo que é contra o seu instinto pecaminoso, que é ser primeiro. Terceiro, nosso relacionamento com a igreja é regido pelo amor paciente. Em momentos de tribulação, em momentos difíceis, nós não abandonamos o barco. Se o barquinho estiver furado, cada um bota um dedinho lá no furo. Essa é a questão. Nós procuramos desenvolver uma empatia tão grande que, ainda que um irmão de forma impaciente fale algo com você que o magoe, você não retribui. Você espera um momento para conversar com ele sobre isso. É um exercício de paciência. Porque às vezes a gente diz uma coisa que é que o pessoal faça na hora. Isso não rola, minha gente. Paciência é um exercício. E a quarta lição é que o nosso relacionamento com a igreja é regido pelo amor que combina sentimento e ação. A gente faz aquilo que podemos fazer. E se alguém está passando por necessidade e você vai visitar e você tem a condição de contribuir para que a pessoa saia daquela situação emergencialmente, contribua. E não somente ora. Irmão, eu sei que você está 3 dias sem comer e eu vou fazer uma oração aqui porque Jesus é o pão da vida. Não, você contribui financeiramente para que ele possa sair dali. Então, a minha conclusão, queridos. As igrejas cristãs seriam comunidades muito mais felizes se todos nós amássemos uns aos outros dessa forma. Mas nós sabemos o quanto que é difícil. Precisamos do poder do Espírito para aplicar isso em nossas vidas. Ora, todo o nosso ser, depois de crente, deve girar em torno do amor, da prática do amor. Eu queria que você fechasse os seus olhos e ouvisse atentamente a aplicação dessa mensagem. Quais aspectos do amor verdadeiro são demonstrados em sua pessoa? Ou melhor, quais aspectos do amor verdadeiro são demonstrados em seu amor pelas pessoas? Quais aspectos do amor verdadeiro mais te desafia? A hospitalidade? A paciência? A generosidade? Qual desses ingredientes assim você olha, isso aqui está faltando no meu bolo? Pense em um cristão que você sabe está passando por necessidades. Como você pode fazer para ajudá-lo? Então, que Deus em Cristo nos abençoe a aplicar essa palavra em nosso dia a dia e desenvolvermos um relacionamento adequado na igreja. Se os irmãos creem assim, dizem amém.